Êxodo capítulo 28. Farás aproximarem-se de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão e seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes. Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas que lhe exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas essas pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Farão vestes sagradas para teu irmão Arão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Farão o colete sacerdotal bordado artisticamente com fios de ouro, sobre linho fino trançado e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. 2 ombreiras nele serão fixadas, ele aí será atado por suas extremidades. O cinturão e o colete que por ele é preso serão confeccionados da mesma peça. O cinturão igualmente será feito de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes em uma e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Como quem trabalha em lapidação, para a incisão de um selo gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel. Em seguida as prenderás com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Desse modo, Arão conduzirá os nomes à presença do Senhor Yahvé para a memória. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engastes. Farás o peitoral do jugamento, e tu o farás artisticamente bordado como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Terá formato quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Colocarás nele engastes de pedra preciosas dispostas em 4 fileiras. Na primeira fila haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro puro em seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12 como seus nomes. As pedras estarão gravadas como os selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas com um cordão de ouro puro. E farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas, nas extremidades do peitoral.
Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla interior junto ao colete sacerdotal. Farás igualmente 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura sobre o cinturão do colete sacerdotal. O peitoral será preso através de suas argolas e as argolas do colete sacerdotal, com um cordão azul celeste ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral do julgamento, como memorial permanente diante de Yahvé o Senhor. Porás também no peitoral do juízo os Urim e os Tumim, para que estejam sempre sobre o coração de Arão ao entrar na presença do Senhor Yahvé o Eterno, a fim de que tome sábias decisões para Israel. Farás o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul celeste, com uma abertura para a cabeça no centro. Em torno dessa abertura haverá uma dobra tecida como uma gola para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto, bordarás romãs com fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã, e em seguida outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo na presença de Yahvé, o Senhor, e quando sair, e dessa maneira não perecerá. Executarás também uma flor em ouro puro, na qual gravarás como se gravam os selos, consagrado a Yahvé, o Senhor. Ela será atada na parte dianteira do turbante com uma fita azul celeste. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade e a culpa de algum possível pecado que os israelitas tenham cometido em relação aos procedimentos sagrados, ao fazerem todas as suas ofertas. Esse sinal estará continuamente colocado à testa de Arão, a fim de que as suas ofertas sejam plenamente aceitas pelo Eterno, o Senhor. Tecerás uma túnica e um turbante com linho fino. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões. Tu lhes farás também mitras, a fim de que lhes exaltar a honra e a dignidade. E assim vestirás a teu irmão Arão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, darás a eles investidura e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão de vesti-los todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, ou nos momentos em que se aproximarem do altar a fim de ministrar no santuário, para que não incorram em culpa e sejam mortos.
Isso será um decreto sagrado e perpétuo para Arão e para toda a sua posteridade depois dele.